Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar de forma bem prática para vocês quais são as opções que vocês têm para investir em ouro. Eu vou falar um pouquinho só, bem rapidamente, sobre o porquê investir em ouro, em quais condições as pessoas costumam optar por investir em ouro e depois eu vou passar para a parte prática. Então, indo para a apresentação aqui, o ouro foi considerado o grande unificador mundial porque todos os países começaram a aceitar ouro como pagamento. No passado, na história, era comum as pessoas terem que fazer trocas entre si. Então você produzia alguma coisa, você fabricava alguma coisa e você queria um outro produto, você precisava fazer uma troca direta desses produtos. E nem sempre havia essa coincidência de desejos. Às vezes você queria fazer uma troca com seu vizinho não queria aquilo que você tinha. Então acabava tendo que envolver mais pessoas e dificultando toda essa troca. E o que veio a ser o ouro? Veio a ser um bem comum que todo mundo aceitava como pagamento. Então você produzia alguma coisa, alguém vinha e comprava aquilo de você em troca de ouro, você usava aquele ouro para comprar o que você queria. Então ele se tornou um intermediário de trocas. Aí o que as pessoas faziam? Ao invés de ficar carregando o ouro por toda a questão de risco que existia com isso, guardava esse ouro nos bancos e os bancos emitiam certificados dizendo que você tinha aquela quantidade de ouro lá. E esses certificados foram evoluindo e se tornaram o dinheiro que a gente conhece. Então aqui em cima eu coloquei uma foto de uma cédula antiga de dólar. Reparem que tinha estampado nela aqui que ela era um certificado de ouro. O que isso quer dizer? Quer dizer que existia um ouro no banco guardado que era representativo a essa nota aqui. Então se vocês lerem no rodapé aqui, fala que são 20 dólares em moedas de ouro pagáveis para o carregador dessa nota, para o portador da nota sob demanda. Então, até a década de 30, se você tinha uma nota dessa de dólar e quisesse ir em um banco e trocar no seu ouro, você poderia sem problema nenhum. Depois da década de 30 e da década de 40, houveram os acordos mundiais que só os governos poderiam fazer essa troca, mas os governos podiam fazer livremente. A França, Espanha, Inglaterra, eles podiam juntar uma quantidade de dólares e nos Estados Unidos trocar esses dólares em ouro. E isso acabou em 1971. Então, até 1971 era fixada uma taxa do ouro, você precisava de 35 dólares para pegar uma onça Troy de ouro. Uma onça Troy é o equivalente a 31,1 grama. Então, você precisava de 35 dólares para pegar 31 gramas de ouro. Em 1971, isso acabou, os Estados Unidos romperam de forma unilateral essa conversibilidade do dólar em ouro e perdeu totalmente o vínculo. O dólar começou a poder ser criado de forma livre, à medida que o governo queria criar os dólares. Então, o que passou a ser o vínculo dessas moedas? Hoje, as moedas são muito ligadas à produção de um país. Então, a produção é medida pelo PIB e pelo aumento do PIB ano após ano. Então, quando há um aumento do PIB, o país vai lá e emite um pouco a mais de moeda. Tem um aumento da produção, tem um aumento do PIB, o país vai lá e emite um pouco mais de moeda. Com isso, a inflação se mantém sob um controle. Só que o que acontece? Em casos extremos, em casos de problemas em um país, é comum os países criarem muito mais dinheiro do que a produção aumentou. E isso gera um processo inflacionário. Então, principalmente quem está nos países aí em desenvolvimento, quando vê que o governo está perdendo a mão na criação do dinheiro, que está aparecendo a inflação, é muito comum eles correrem e trocarem seu dinheiro por dólar, porque o dólar é uma moeda historicamente muito mais estável. Você pega no Brasil a quantidade de trocas de moeda que a gente teve e os Estados Unidos, desde a sua independência em 1776, nunca trocou o dólar, sempre foi a mesma moeda, eles nunca sequer cortaram zeros da moeda, como a gente teve aqui no Brasil várias vezes no último século. Então é comum para os países em desenvolvimento considerarem o dólar como um porto seguro. Mas o que acontece se os Estados Unidos começarem a inflacionar o dólar? É comum as pessoas correrem para o ouro, que é voltar lá na base, toda a base da criação de moeda que foi o ouro. As pessoas pegam os dólares, pegam qualquer moeda do mundo e convertem em ouro, porque isso é considerado o porto seguro do mundo. Um país não pode simplesmente começar a criar ouro do nada, ele tem que minerar o ouro, extrair, fazer lingote, guardar em um banco. Então é difícil criar-se mais ouro, não é igual dinheiro hoje que pode ser criado do nada. Então o ouro é considerado o que é chamado de reserva de valor. Quando os países estão com algum problema, os países estão indo mal, é comum a gente correr para o dólar, só que quando o dólar pode parecer que está indo mal também, como aconteceu na crise de 2008, como está acontecendo nessa crise agora do coronavírus em 2020, 2021, é muito comum as pessoas correrem para o ouro. Então é considerado um porto seguro, é considerado uma reserva de valor. E quais são as opções que a gente tem para investir em ouro? A gente pode comprar ouro físico,
A gente pode investir em fundos de ouro através de corretoras, a gente pode comprar contratos de ouro através da Bolsa de Valores, a gente pode comprar ETFs também na Bolsa de Valores aqui no caso do Brasil e pode comprar ETFs também na Bolsa no caso da Bolsa Americana. Vamos começar pelo ouro físico. Você não vai comprar ouro físico aí, principalmente para quem mora em cidades grandes, sempre tem uma região aí que tem aquelas com compra e vende ouro na rua, você não vai comprar ouro nesses lugares, porque você não tem certeza nenhuma da procedência desse ouro, você não tem certeza nenhuma da pureza desse ouro. Então você não vai comprar e nem vender o seu ouro nesses locais. Onde você vai comprar? Em instituições certificadas pelo Banco Central. As duas mais comuns que a gente vê falar na internet são a Ouro Minas e a Parmetal. Eu deixei o site da Ouro Minas aqui aberto para mostrar para vocês como que ele funciona. Então, pessoal, abrindo o site esse aqui é o site da Ouro Minas, ouroabsoluto.com.br. Quando você procura Ouro Minas, por coincidência existe um hotel aqui em BH que chama Ouro Minas também, às vezes você entra no site deles, mas o site do investimento é esse aqui, Ouro Minas, e o site mesmo é ouroabsoluto.com.br. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, que eu acho que tá pequenininho para vocês aí. Beleza, eu acho que agora está dando para ver legal. Logo que você abre o site, já vai aparecer aqui para você a compra de uma onça Troy de ouro. Como eu disse, é 31,1 gramas de ouro. Hoje, uma onça Troy está saindo em R$ 9.518,76. Por que isso? São 31,64 gramas, na verdade, sendo bem preciso. E o preço de venda do ouro aqui, se vocês pegarem aqui em cima o ouro em barra, então aqui tem todas as cotações do ouro, tem o ouro pirâmide, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, que é um ouro que eles fabricam no formato de uma pirâmide. Tem um cartão que é para você presentear as pessoas e o caso do ouro em barras, que é esse ouro que a gente está vendo aqui. Então 31,64 gramas a 306,03, que está a cotação da grama agora, você vai pagar R$ 9.518,76. Se você não quiser comprar essa quantidade, 31 gramas, você pode vir aqui no ouro em barra. Tem 1 grama, 2, 5 gramas, 10 gramas, então basicamente você escolhe a quantidade de ouro que você quer aqui. Se quiser também ter as pirâmides, até que eu falei, de 50 gramas, 100 gramas, já são valores bem maiores, tá vendo? Ou cartões para dar de presente. No caso, esse cartão aqui tem mais intenção de ser um presente mesmo, porque você acaba pagando mais nele do que está valendo a grama de ouro. Então você pode vir aqui, por exemplo, escolher uma lâmina nessa, uma barrinha dessa de 5 gramas e colocar o frete da sua cidade, só para vocês verem. Então tá aqui, vai sair por R$ 52,00 o frete. Você simplesmente compra pelo site e eles entregam na sua casa. Então esses dias eu comprei uma barrinha dessa para testar, para mostrar para vocês. Deixa eu apagar a luz aqui que vai ficar melhor para mostrar. Eu comprei uma barrinha dessa de 2 gramas de ouro puro. Não sei se a câmera conseguiu focar. Então vem um cartãozinho desse tipo aqui, uma caixinha desse tipo, ela é uma caixinha lacrada, aqui tem a originalidade do ouro, tem o selo deles. E é interessante que se você não abrir essa caixinha aqui, eles garantem a recompra. Então basicamente basta você acessar o site deles aqui e vocês vão ver, eu paguei, lógico, o preço de venda aqui, né, que é o preço que eles estão me vendendo o ouro. Se eu quiser enviar essa barrinha para eles aqui, eles me pagam R$ 287,12 na grama, desde que, como eu disse, eu não rompa o lacre dessa caixinha, ela tem que estar exatamente dessa forma aqui. Se eu romper, vai ter que ter toda uma avaliação da pureza do ouro para ver se eu não contaminei esse ouro, se eu não misturei ele com outro metal para ele pesar mais. Mas vamos supor que você quisesse investir aqui em 5 gramas de ouro. Você colocaria em investir, vai para o carrinho. Então você está pagando aqui 1.530 no ouro, mais R$30 de seguro, mais 52 de frete. Então você está pagando aí 1.612,80 nessa compra. Vocês têm que prestar atenção que na verdade vocês estão pagando então um pouco a mais na grama do que está escrito no site. Você está pagando 1.612,80 dividido por 5, você está pagando aí 322,56. E quando você for vender também, se você quiser vender de volta para o site, para essa empresa, você tem que levar em conta que você vai ter que enviar isso por correio, por uma transportadora e vai ter todo um gasto com frete. Então é importante você contabilizar quanto você está gastando para comprar, para isso chegar na sua mão, e quanto você gastaria devolvendo isso para a empresa, para você conseguir devolver e fazer essa venda para eles. Então essas aqui são as formas mais fáceis que eu conheço de fazer compra de ouro físico, em que você tem certeza que você está comprando um ouro puro, um ouro de boa qualidade, em que essas empresas garantem a recompra quando você quiser.
Mas então vamos falar um pouquinho da questão de tributação do ouro, tá? Se você comprar o ouro físico, então se você comprar uma barrinha dessa, ou uma pirâmide, ou o que seja, e vender até 20 mil reais em um mês, se você tiver lucro nessa venda, esse lucro é isento de imposto. Se você vender um valor maior, você paga 15% sobre o lucro. E qual que é um dos problemas do ouro que a gente viu ali? Existe um spread alto entre a compra e venda. Então, se a gente voltar aqui na tela, se a gente voltar no site aqui da empresa, a gente está pagando R$306 se a gente quiser comprar o ouro, só que se a gente for vender de volta para eles, esse preço aqui é de 287. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui de 287 por 306, vocês reparem que tem um spread aí de mais de 6%. Então, basicamente, imagine que você senta ali na mesa da empresa, compra esse ouro da pessoa, ela pega, passa para você na mesa ali, é seu ouro. Você fala, eu quero vender de volta. Para entregar de volta naquele mesmo momento para a pessoa, você já vai perder 6% com o spread. Então, sempre que vocês ouvirem falar de spread, vocês têm que pensar que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. E mais um dos problemas que a gente tem com o ouro é o risco. Porque isso aqui você está guardando dentro da sua casa. Então, se você for roubado, se alguém entrar na sua casa, no seu apartamento e roubar, você pode ter um valor muito grande guardado em um espaço muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia de quanto que é esse valor, eu fiz um cálculo, eu peguei um celular, calculei o volume dele e quanto que o volume de um celular, se um celular fosse maciço em ouro, quanto que ele pesaria? Ele pesaria 1,9 quilos de ouro, então 1.900 gramas. Fazendo a conta mais ou menos ali pela cotação do ouro que a gente viu agora, em um volume desse aqui, em um volume de um aparelho celular, a gente teria mais ou menos 586 mil reais. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O ouro conserva muito valor num volume muito pequeno, então é um bem bastante arriscado, tem um risco grande de você armazenar isso aí e ser roubado. Então esse é um dos problemas do ouro. E falando só mais um pouquinho com relação a joias, tem pessoas que perguntam, joias são consideradas ouro, joias têm valor? As joias não são puras. O ouro puro, um ouro igual esse aqui que eu mostrei para vocês, um ouro de 24 quilates, ele é muito maleável, ele é muito mole, então se você fizer joias de ouro é muito fácil elas estragarem. Então o que é feito? São feitas misturas do ouro com prata e cobre para endurecer a liga, para conseguir fazer joias. Então normalmente as joias só tem 75% de ouro. Então quando vocês forem fazer a conta, igual a gente fez a conta ali, mais ou menos na faixa de 300 reais a grama, se a gente pegar que só tem 75% de ouro, na verdade, uma joia, uma grama de joia valeria aí 225 reais. Só que se você for vender uma joia para alguém, você vai ter que ter dar um desconto para a pessoa, porque ela vai ter que refinar esse ouro, vai ter que purificar esse ouro. Provavelmente você vai conseguir um valor menor do que isso aqui na grama. Então, normalmente, quando você compra uma joia, você está pagando muito mais a marca daquela joia, o trabalho do ourives, do que realmente vale o peso daquela joia em ouro. Então, o ouro, através de joias, não é um bom investimento para investir em ouro físico. E só para eu falar um pouquinho com relação a esse negócio dos quilates, porque é uma coisa que causa bastante confusão, essa questão que a gente fala de quilates, que é comum a gente falar aqui no Brasil, é o padrão americano. Eles imaginaram uma liga com 24 frações. Se todas as 24 frações forem ouro, então toda a liga foi produzida só com ouro, ele é um ouro 100% puro. E no padrão europeu, ele é um ouro 999, que é justamente o mesmo padrão que está nessa barrinha que eu mostrei aqui para vocês. Um ouro 18 quilates, que é um ouro mais comum aí em joias, dentro dessas 24 parcelas que pode ter dentro da liga, 18 são ouro e as outras 6 são outros metais, normalmente prata e cobre, que é justamente para dar uma resistência maior a essa liga. Então ela tem só 75% de ouro. No padrão europeu é chamado ouro 750. Beleza, vamos passar um pouquinho mais para frente agora. Quais são as outras opções que a gente tem para investir em ouro? Através dos fundos de ouro. Grande parte das corretoras, hoje, você acessar a plataforma e for lá na parte de produtos, fundos de investimento, você vai encontrar ouro. Então eu peguei esses dois primeiros aqui, são da XP, o Trend Ouro FIM e o Trend Ouro Dólar FIM. Eu vou mostrar a diferença deles para vocês daqui a pouco. A Caixa tem um fundo de ouro também, o Caixa FI Ouro. A Orama tem a Orama Ouro, a BTG tem a BTG Ouro e a Vitrio tem a Vitrio Ouro. Eu deixei a minha conta da XP aberta aqui para mostrar para vocês como que vocês investiriam em ouro. Então eu vou vir aqui em produtos, fundos de investimento e fundos disponíveis. Vamos ver quais são os fundos que a gente tem aqui na XP. Vou vir aqui em procurar e vou escrever ouro.
Então reparem que apareceram aqueles dois fundos que eu falei para vocês, que é o Trend Ouro Dólar Fim e o Trend Ouro. E qual que é a diferença entre os dois? O Trend Ouro Dólar, se a gente vier aqui abrir e vir no material de divulgação, vocês vão ver que a estratégia do fundo, né? O fundo tem exposição ao ouro a partir de operações swap. O fundo apresenta exposição cambial ao ouro. O que isso quer dizer? Você pega a cotação do ouro nos Estados Unidos, esse fundo acompanha a cotação do ouro lá em dólar, mas ele considera também a variação do dólar em relação ao real para o Brasil. Além da cotação do ouro com o dólar, você sofre também a exposição do dólar com o real. Se você quiser acompanhar só a variação do preço do ouro nos Estados Unidos, a variação em dólar do preço do ouro, você tem esse Trend Ouro Fim. Se a gente ver aqui no material de divulgação dele, a estratégia, o fundo tem exposição ao ouro a partir de investimento em contratos futuros de ouro, apresentando proteção cambial, isto é, não está exposto à variação do dólar. Então, quando a gente fala aqui em variação do dólar, é a variação do real em relação ao dólar. Então, você consegue investir dessas duas formas, investindo só com a variação do ouro em dólar ou com a variação do ouro em real. É interessante que o valor mínimo de aplicação aqui também é bem baixo. Se você quisesse investir aqui, são R$100. E investir é bem simples. Você clicou aqui em investir, ele vai perguntar quanto você quer aplicar. Você coloca o valor lá, por exemplo, R$500. Você clica aqui em confirmar e vai pedir sua senha. Pronto, você fez o investimento. Então é um investimento bem prático de ser feito, é um investimento bem fácil de ser feito. E como é que funciona a questão de tributação deles? Não existe isenção de imposto, então todo o lucro que você tiver, porque repare que nesses fundos aqui, todos têm o nome FIM no final. Os fundos de ouro são considerados fundos multimercado, então não existe isenção de imposto no caso de fundos multimercado. A tributação deles se dá pela tabela regressiva de imposto de renda, então é aquela que eu já falei para vocês várias vezes. Se você ficar até 6 meses investido, o imposto é 22,5%, até um ano 20%, entre um ano e dois 17,5% e acima de 2 anos 15%. Além disso, por ser considerado um fundo de investimento multimercado, existe a cobrança de come-cotas, que é aquela cobrança antecipada de 6 em 6 meses do seu imposto de renda. Beleza? Então é assim que funcionam os fundos de ouro e nossa segunda opção para investir. Passando um pouquinho mais à frente, uma terceira opção que a gente tem é através dos contratos de bolsa. Se você abrir o home broker do seu aplicativo aí, da sua corretora, você vai conseguir ver o OZ1D, que é um contrato de 250 gramas de ouro, o OZ2D, que é uma fração desse contrato de 10 gramas, e o OZ3D, que é uma fração de 0,225 gramas. Então eu vou entrar aqui no aplicativo do Banco Inter para mostrar para vocês como que funciona essa compra de ouro. Então eu vou vir aqui em investir, home broker, aqui embaixo eu vou vir em operar. Então vou colocar o código aqui, o papel, vou colocar 1Z1D, OZ1D, certo? Que é esse contrato aqui. Reparem que não existe fração disso aqui. Então quando eu vou investir nesse contrato OZ1D, uma unidade dele está me custando aqui R$ 76.423. Então, quando você compra o OZ1D, você está comprando as 250 gramas de ouro. E o que é interessante, o que é uma característica desse investimento? Esse ouro existe fisicamente em algum lugar. Então, na verdade, você está comprando um contrato de ouro na bolsa, mas esse ouro, esse lingote de ouro, que são 250 gramas de ouro, está em algum lugar. Você tem que pagar uma custódia para alguém guardar esse ouro para você. Só mostrando aqui a cotação antes de a gente passar para essa parte do OZ2D, que se você quiser comprar o OZ2D é de R$ 3.076. E no OZ3D, só passando aqui para vocês verem qual que é o valor que ele está, tá uma compra aqui de R$ 70,15. Então, falando um pouquinho mais disso aqui, quando você compra o OZ1D, quando você consegue atingir múltiplos de 250 gramas, você pode pedir o resgate desse ouro, você pode pedir para que esse ouro seja entregue a você. Esses múltiplos aqui, 10 gramas, essas frações de 10 gramas, 0,225 gramas, você não pode pedir que seja entregue a você, a não ser que você vá fazendo compras até atingir as 250 gramas. Mas independente da condição, você infelizmente tem que pagar uma taxa de custódia. E como é que é calculada essa taxa? Existe uma fórmula no site aqui da bolsa, essa fórmula, essa taxa de custódia é calculada pela bolsa de valores e ela leva em consideração o preço do OZ1, então qual que é a cotação do ouro do OZ1D no dia, mais a quantidade de ouro que você tem e quantos dias que vai ficar esse ouro depositado. Só que existe um mínimo de 100 gramas.
Então se você comprar 1 grama, 2 gramas, 5 gramas, 10 gramas, 50 gramas, você vai pagar a taxa mínima. Eu fiz uma conta aqui, essa taxa mínima é de R$ 35 por mês. Então se você fizer uma compra de um valor pequeno, muito do que você comprou ali você vai gastar com custódia, então não é uma boa opção. Essas opções de comprar contrato na bolsa não é uma boa opção para quem investe pouco dinheiro. E além disso você tem uma cobrança de taxa de corretagem também no OZ1D. Eu só encontrei as taxas de corretagem claras, assim, bem expressas no site da XP. O OZ1D é uma corretagem de R$ 50, o OZ2D é uma corretagem de R$ 20 e o OZ3D uma corretagem de R$ 2. E um dos problemas também que existe na compra desse contrato na bolsa é que eles podem apresentar baixa liquidez. Então, como não é um mercado que tem muita gente operando nele, não tem muita gente fazendo compras e vendas, é um pouco incomum ter pessoas fazendo essa negociação. Então, o spread entre compra e venda na bolsa pode estar muito grande. Ele também existe isenção para vendas de até R$ 20 mil. Então, se você fizer vendas da bolsa desses contratos até R$ 20 mil, eles são isentos, e se você passar disso, o imposto é de 15% sobre o lucro. Passando mais um pouquinho agora para a nossa quarta opção de como investir em ouro no Brasil. A gente tem hoje o ETF que é chamado de Gold 11. Ele é negociado também na Bolsa de Valores. Então, abrindo o aplicativo da sua corretora aqui, deixa eu trocar do OZ3D para o Gold 11. Então, só trocando aqui para vocês verem. Então, existe esse ETF que é negociado na Bolsa Brasileira, em que você consegue acompanhar a oscilação do ouro. Então, ele funciona replicando um ETF americano que é chamado IAU. Então, você tem a variação da cotação do ouro em dólar nos Estados Unidos, mais a variação cambial entre o dólar e o real. Ele não possui isenção de imposto de renda, então como qualquer ETF no Brasil, não existe isenção de imposto de renda, e se você fizer uma venda lucrativa, você tem que pagar 15% de imposto sobre o seu lucro. E a última opção para investir em ouro são os ETFs nos Estados Unidos. Então, para quem tem conta nos Estados Unidos, conta na Avenue, na Passfolio, TD Ameritrade, independente de onde você tenha conta nos Estados Unidos, você consegue investir principalmente em 2 ETFs, o GLD e o IAU. O GLD é o maior fundo de ouro do mundo, ele tem aí 58,6 bilhões de dólares em ouro e cobra uma taxa de administração de 0,40% ao ano. E o IAU, que é exatamente o mesmo ETF que é replicado pelo ETF Gold 11 aqui no Brasil, ele tem 28,5 bilhões de dólares em ouro e cobra uma taxa de administração de 0,25% ao ano. O que é bem interessante desses ETFs dos Estados Unidos? Eles possuem ouro físico custodiado. Então, esses 58 bilhões que eles têm, eles possuem isso aí em ouro guardado nos bancos. E o IAU possui 28 bilhões de ouro guardado nos bancos. Então, você praticamente está investindo diretamente em ouro. Você está investindo em um fundo que é realmente dono do ouro. Ele não só acompanha a cotação do ouro, as subidas e descidas do ouro através de contratos. Realmente, eles têm aquele ouro custodiado. E por ser um ETF nos Estados Unidos, a gente tem a isenção de imposto de renda para venda mensal de até 35 mil. No que você passar de venda, se por algum acaso em algum mês você vender mais do que 35 mil reais, o imposto de renda é de 15% se o seu lucro for até 5 milhões de reais. Beleza? Então vamos fazer um resuminho do que a gente viu nesse vídeo aqui. E eu vou falar na ordem, no que eu acho mais interessante, porque eu acho menos interessante, as opções menos interessantes para se investir em ouro. A opção que eu acho mais interessante para se investir são os ETFs nos Estados Unidos. Por quê? Qual que é a grande vantagem que ele tem? A isenção de imposto de renda até 35 mil reais. Então isso aqui é a isenção mais alta que você consegue. Qual que é a desvantagem? Eu coloquei aqui como necessita conta em uma corretora americana, até coloquei um asterisco do lado para comentar, porque eu não vejo isso mais como um grande problema hoje. Está tão fácil abrir conta em uma corretora americana que eu não enxergo isso como uma dificuldade. Mas para quem não tem conta em uma corretora americana, eu acho os ETFs no Brasil a segunda melhor opção. Por quê? Pela facilidade. Você tem uma conta aberta em qualquer corretora do Brasil e você, através do home broker, consegue comprar o ETF Gold 11. Infelizmente, a desvantagem dele é não existir isenção para o imposto de renda. A terceira opção, que eu acho mais interessante, os fundos de ouro também pela facilidade, então você não precisa nem abrir o home broker, basta você abrir a plataforma da sua corretora e, como eu fiz aqui, valer produtos, fundos de investimentos, você consegue investir em ouro. Uma outra vantagem interessante que ele tem é você poder escolher se você quer só a variação da cotação do ouro ou se você quer a variação da cotação do ouro e da variação do dólar.
E como desvantagem, o que eles têm? A tabela regressiva de imposto de renda, então se você investir por menos que 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto e só depois de 2 anos investido você vai começar a pagar 15% de imposto. E tem toda a questão do come cotas, por ser um fundo de investimento, a cada 6 meses vai ser cobrada a antecipação do imposto de você. A quarta opção que eu acho mais interessante é o ouro físico, que é a única forma que realmente você tem a propriedade do ouro, o ouro é seu, você fica com o ouro na mão, você está com ele guardado e existe a isenção de imposto sobre o lucro para venda de até 20 mil reais por mês. O grande problema que eu vejo nele é a segurança, por você estar guardando uma quantidade de ouro dentro da sua casa, e o spread na venda, como a gente viu ali, tem um spread até de 6, 7% quase entre o valor de compra e o valor de venda. E por fim, a opção que eu acho a pior opção são os contratos na bolsa, que eu mostrei para vocês, OZ1D, OZ2D, OZ3D. A vantagem que ele tem é a isenção de imposto sobre o lucro para venda de até 20 mil, mas tem todo um problema de custos, você tem o custo de corretagem, você tem o custo de custódia e você pode ter problema de liquidez. Você pode ser que em algum momento você está querendo vender aquela participação sua, aquele contrato seu e não encontre quem está querendo comprar, porque não é um mercado com uma liquidez alta, não é um mercado em que muita gente negocia. E pessoal, nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter esclarecido para vocês quais são as opções que vocês têm para investir em ouro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, pode mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu tento responder todo mundo e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!